Morar nessa casinha me livrou de barulho, de distrações, de ruído, de consumo. Mas tem uma questão mais profunda, filosófica até, que eu quero explorar com vocês nesse vídeo. E no final do vídeo eu vou mostrar para você o melhor que essa casinha aqui tem, que é a vista que está aqui na minha frente. Eu vou girar a câmera para você ver a vista que eu tenho aqui do meu terraço. Cara, o Sêneca dizia que pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais. E eu experimentei isso na minha vida. Eu passei boa parte da minha vida desejando mais. Eu sempre sonhei com muito, assim. E não faz muito tempo que eu gastei rios de dinheiro pintando, mobiliando, decorando um apartamento que nem era meu, só para deixar ele num padrão de decoração, de estilo que eu via nas redes sociais e que eu seguia sem questionar. Você com certeza já deve ter visto esse estilo de decoração em algum lugar na internet, parede cinza escuro, móvel de madeira branca. Eu tinha guarda-roupa com luz dentro, eu tinha banheiro com 2 pias, e um monte de coisa em casa que só servia para gastar dinheiro, né? Nessa época eu fiquei viciado em compra online também. Eu comprava tanto assim que às vezes eu recebia o aviso do correio que tinha chegado um pacote e eu nem sabia o que era mais, sabe, que eu tava esperando, assim. Eu nem parava para pensar para que servia esse monte de coisa que eu comprava e por que eu queria tudo isso, né? E o ápice disso aí foi quando eu comprei um carro zero. Comprei um carro 0 quilômetro aqui na Europa. Um dia desse, foi pouco antes da pandemia. E eu lembro que eu ficava lavando o carro toda semana, eu encerava, eu comprei um monte de produto para proteger a pintura do carro, eu ficava muito preocupado, com muito medo de arranhar o carro, sabe? Cara, e o resultado disso tudo foi que eu comecei a trabalhar muito, né? Comecei a trabalhar cada vez mais porque eu precisava ganhar cada vez mais dinheiro para poder sustentar esse padrão de consumo que era cada vez mais coisa, né? Cada vez mais caro. Eu cheguei a um ponto que eu estava trabalhando, estava tendo tipo 2 dias, 3 dias livres no mês. E dos dias que eu trabalhava, muitas vezes eu fazia 2 turnos, de manhã e de noite, sabe? Eu estava ganhando bem na época, eu cheguei a ganhar perto de 5.000 euros no mês, que no câmbio de hoje é mais ou menos uns 30 mil reais, né? Só que eu ficava com nada, assim, gastava praticamente tudo, pagando conta de cartão, enfim. E aí o tempo passa, né? Assim, a gente amadurece, vai entendendo um monte de coisa, e hoje eu entendo uma frase que é de um filósofo americano, o Henry David Thoreau, que ele dizia que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por aquela coisa, né? Então, se você ganha o seu dinheiro trabalhando, quando você compra uma coisa, o preço daquela coisa que você comprou é quanto tempo você teve que trabalhar, quanto tempo de vida você vendeu para ganhar o dinheiro equivalente ao preço dessa coisa que você comprou, né? Ou seja, eu estava literalmente trocando meu tempo de vida por coisas, por produtos que eu comprava. Hoje, se você me perguntar, se eu tiver que escolher entre ter mais dinheiro ou mais tempo livre, eu sempre vou escolher mais tempo livre, assim. Claro que dentro de um limite, né? Também eu não vou fazer aqui uma romantização da miséria aqui, né? Você entende o que eu estou falando, assim, satisfeitas as necessidades básicas, eu prefiro ter mais tempo livre do que ter mais dinheiro para poder comprar mais produto, para ter mais luxo, né? O Platão, ele dizia que a verdadeira riqueza é poder viver com pouco, conseguir ser contente com pouco, né? E nesse pensamento dele, assim, você conseguir viver com pouco não tinha nada a ver, assim, com escassez material ou com passar necessidade, mas, assim, mais com você não depender de dinheiro e de poder para ser feliz, né? Ele trabalhava com o conceito de eudaimonia, que é um estado de harmonia interior
ao qual a gente chega quando a razão assume o comando das nossas ações por cima das paixões e dos desejos, né? A partir daí a gente consegue reavaliar melhor os nossos desejos e passa a buscar a felicidade fora do consumo, né? No desenvolvimento do conhecimento, na harmonia da alma, na virtude e coisas afins, né? Você percebe que essa visão do Platão não é uma crítica, não se trata assim de condenar o conforto ou os bens materiais, mas o que ele queria era questionar questionar o fato do consumo ser colocado como finalidade da vida, né? Que é o caso para muita gente, que era o caso para mim até outro dia. Eu sentia que tinha uma busca, tinha uma falta dentro de mim e eu não sabia o que era. E eu tentava preencher isso com o consumo, né? Por isso que hoje eu gosto muito desse conceito do Platão. E cara, tipo assim, o que foi que mudou então na minha vida, né? Eu não cheguei até aqui ao ponto de gravar um vídeo dizendo todas essas coisas porque eu sou, sei lá, mais evoluído ou mais inteligente do que ninguém, né? Eu acho que é principalmente por morar onde eu moro, né? Tem um acadêmico francês que eu gosto muito, que é o René Girard, que ele desenvolveu a teoria do desejo mimético, né? Ele fala que a gente deseja as coisas que a gente deseja e também as coisas que a gente não deseja por mimetismo, por imitação, né? Então, é muito mais fácil para mim hoje desejar esse estilo de vida, conseguir ser contente com um pouco, como eu sou aqui, morando aqui onde eu tô. Por quê? Porque é o que eu vejo à minha volta. Todo mundo aqui leva um estilo de vida parecido, né? E lá atrás, quando eu estava no meio de toda essa loucura consumista que eu falei agora há pouco, eu estava operando dentro de uma mentalidade que eu construí nos outros lugares que eu morei antes daqui, né? Em cidades grandes, né? Dentro daquela lógica que você conhece bem, né? De televisão, de publicidade, enfim. Eu acho que dentro desse conceito do Girard é muito mais fácil da gente conseguir controlar esses impulsos de consumismo, de necessidades artificiais, se a gente mora fora dos grandes centros, porque você acaba sendo bombardeado por todos os lados, né, por estímulos de consumo, né, quando você mora em um lugar maior. Eu tenho a sorte, por exemplo, de morar aqui numa ilha que não tem nenhum outdoor. Não tem outdoor na ilha, sabe? E aí, como eu não escuto rádio, como eu não vejo TV, como eu não entro nas redes sociais, eu acabo sendo exposto a muito pouca publicidade, e isso evidentemente ajuda muito, né, a você conseguir controlar um pouco mais o desejo de ter coisas, né? Se eu morasse, sei lá, para dar um exemplo bem extremo aqui, tipo em Dubai, seria, acho que praticamente impossível, né, levar um estilo de vida como esse. Assim. Eu não sei nem se tem uma casinha como essa aqui de trás em Dubai, né? Não sei nem se existe isso lá. Mas você ter um carro velho, você viver com menos, eu acho que é bem difícil num lugar assim, porque mesmo que você tente, você provavelmente não vai tentar, né? Porque você provavelmente não vai desejar isso daí, porque você vai desejar o que você vê em volta de você, o que é socialmente validado. Mas mesmo que você tentasse, sei lá, esses valores, esses princípios que eu estou debatendo aqui nesse vídeo, eles não são valorizados nessa sociedade onde você está, né? Então é muito difícil dentro dessa linha de pensamento do desejo mimético do Girard, né? Assim, agora por outro lado, você também não precisa vir aqui para a ilha que eu tô para conseguir se livrar um pouco de consumismo, né? Óbvio que não, assim, no nosso país e no Brasil, no interior maravilhoso que a gente tem milhares de lugares que vivem uma realidade bem parecida com essa aqui. Você provavelmente conhece um ou vários desses lugares, né? Eu lembro que eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, que é a capital do estado, né? Tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. E quando eu morava lá, eu gostava muito de visitar um amigo meu, que ele morava perto de Natal, um lugarzinho chamado Pium. Fica uns 20 quilômetros da capital.
E cara, só 20 quilômetros já era suficiente para mudar completamente a realidade, assim. Ele tinha um terreno grande, cheio de árvore, e era numa estrada de terra, né? Numa estrada sem pavimentar. Então era carro mais velho, cheio de poeira para todo lado. A casinha dele era bem rústica, assim. Ele tinha um fogão de lenha, panela de ferro e nenhum luxo, sabe? Sei lá, eu acho que no fim das contas, esse vídeo nem é sobre uma casinha no campo, um carrinho velho. Aliás, eu nem citei o meu carro aqui no vídeo ainda, né? Eu tenho um Renault Clio 2014, não tem nem ar-condicionado. E eu comprei ele faz uns 2 anos. E cara, é maravilhoso pra mim, assim, comparar que, tipo, faz 2 anos que eu tenho um carro, não lavei ele nenhuma vez, comparado com o que eu fazia uns anos atrás quando eu tinha o meu carro novo, né? E eu já amassei ele várias vezes, já arranhei, sabe? Tipo, e é maravilhoso notar que isso não produz nenhum tipo de sentimento em mim. Porque assim, sei lá, não sei se você concorda comigo, tipo, você concorda que você ficar refém de, tipo, se um arranhão no teu carro tem a capacidade, o poder de causar uma emoção negativa em você, sabe? Uma frustração, sei lá, uma raiva. Cara, eu vejo isso como um tipo de debilidade, né? Você fica refém ali daquilo ali, inclusive porque você nem pode controlar 100% se o seu carro vai ser arranhado ou não, né? Eu tenho um amigo que ele comprou um carro há pouco tempo, uns 50 mil euros, cara, o carro dele, um Toyota, um híbrido, sabe? Comprou 0 quilômetro. Eu acho que nas primeiras 2 semanas ele foi no supermercado e alguém encostou no carro dele e arranhou. Ele voltou de fazer compra e o carro estava arranhado. E o cara tava puta da vida, entendeu? E eu me vi muito nele, né? Uns anos atrás eu tava nessa situação, assim. Então eu acho que esse vídeo, ele nem é, no fim das contas, sobre uma casa no campo, uma casinha pequena, um carrinho velho. Esse estilo de vida aqui, ele me proporciona muito silêncio, muita presença, né? Muita capacidade, assim, de controlar um pouco mais minha atenção. Mas eu acho que o ponto principal mesmo é a liberdade do desejo mesmo, né? Eu acho que morar aqui, a principal liberdade que me dá essa vida que eu levo aqui é a liberdade de desejar, de necessidades, supostas necessidades artificiais, que não deveria ser necessidades, né? E que eu passei muito por esse tipo de sentimento de necessidade lá atrás. Então, era isso que eu queria dizer. Cara, se você ficou até aqui nesse vídeo, você provavelmente já mora no interior ou quer morar no interior, e eu quero muito saber qual é essa situação, conhecer um pouco mais de você. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, como sempre, você se inscreve se você achar que vale a pena para você. Não vou pedir para você curtir esse vídeo. Cara, curte se você gostou, se você achar que o vídeo merece, se eu mereço a sua curtida, mas eu vou pedir para você comentar, que eu quero trocar essa ideia contigo. Quem é você? Onde é que você mora? Você mora no interior? Você quer morar no interior? Você conhece La Palma? Eu estou em La Palma, nas Ilhas Canárias. Pouquíssimos brasileiros conhecem La Palma, então se você conhece La Palma, vai ser muito doido trocar uma ideia contigo. Comenta aí. E como prometido, agora eu vou mostrar a vista que eu estou vendo aqui do meu lado. Eu vou ter que sair da imagem, eu vou para trás da câmera, eu vou girar a câmera para você ver o que eu estou vendo aqui à minha direita. Essa casa está a uns 500 metros de altitude e daqui do terraço eu tenho essa vista aqui. Eu vou baixar um pouquinho para chegar na costa. É com isso aqui que eu acordo todo dia. Um beijo, até o próximo vídeo.